Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com um resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Aumento nos casos de Covid preocupam autoridades e a recomendação é o retorno do uso de máscaras no transporte público e em locais de grande aglomeração. O projeto aprovado vai conceder benefícios fiscais para empresas do ramo de tecnologia na cidade. O objetivo é tornar o setor mais atrativo. Ainda falando de projetos de lei, outra matéria aprovada quer criar um programa nas escolas para auxiliar alunos com dislexia e transtorno de atenção. Dezembro Vermelho, campanha chama a atenção sobre prevenção e tratamento do HIV e AIDS. Preconceito continua sendo uma barreira. Confira os destaques das sessões de terça e quinta nos resumos das sessões. E ainda vamos falar de uma história de fé e cuidado com saúde. O Hospital Antonino da Rocha Marmo completa 70 anos. A data foi marcada com uma missa de aniversário. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Agora a gente confere como foram as últimas sessões do ano, realizadas na quinta-feira, e também os destaques da sessão extraordinária que marcou o fim dos trabalhos legislativos antes do recesso parlamentar. Nesta quinta-feira, os vereadores realizaram as 3 últimas sessões do ano. Também foram as últimas sessões do vereador Robertinho da Padaria como presidente da Câmara após 4 anos à frente do Legislativo. Em janeiro, o vereador Roberto do Eleven assume o cargo para o biênio 2023-2024, junto com a nova mesa diretora, composta por Milton Vieira Filho como primeiro vice-presidente, Marcelo Garcia como segundo vice-presidente, Zé Luiz como primeiro secretário e Tomás Henrique como segundo secretário. Na 80ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram 8 projetos e outras 8 propostas foram lidas iniciando a tramitação. Já durante a 81ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram 5 documentos. Um dos projetos aprovados é de autoria do vereador Marcelo Garcia, que estabelece multa administrativa a quem impedir, invadir, ocupar ou perturbar culto religioso. Também foram aprovados 2 projetos de resolução. O primeiro fixa o subsídio mensal dos vereadores e o outro institui o pagamento do 13º aos parlamentares, ambos a contar para a próxima legislatura, que se inicia em 1º de janeiro de 2025. Na sequência, foi realizada a 3ª sessão extraordinária para a composição das 8 comissões permanentes da Câmara para o biênio 2023-2024. As comissões têm como principal função analisar as propostas legislativas e dar parecer antes de serem votadas em plenário. Confira a composição das comissões. Justiça, Redação e Direitos Humanos, presidente Robertinho da Padaria, relator Zé Luiz, membro Walter Hayashi. Na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o presidente será Roberto Chagas, o relator Juvenil Suvério e o membro Rafael Pascucci. Na Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, o presidente será Lino Bispo, o relator Marcão da Academia e o membro Fernando Petit. A Comissão de Saúde terá como presidente Milton Vieira Filho, relator Zé Luiz e membro Dulce Rita. A Comissão de Meio Ambiente terá como presidente o vereador Marcelo Garcia, relator Dr. José Cláudio e membro Júnior da Farmácia. Na Comissão de Educação e Promoção Social, o presidente será Fabião Zagueiro, o relator Juliana Fraga e membro Tomás Henrique. Na Comissão de Esportes e Cultura, o presidente será Renato Santiago, o relator Rogério da Acazem e membro Amélia Naomi. A Comissão de Ética terá como presidente o vereador Robertinho da Padaria, como primeiro relator o vereador Roberto Chagas, segundo relator o vereador Renato Santiago, terceiro relator a vereadora Juliana Fraga e membro o vereador Rafael Pascucci. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Agora um assunto sério, hein? Ultimamente os casos de Covid têm crescido bastante em todo o país e aqui em São José não é diferente. Para tentar reduzir as notificações, o governo do estado retomou a obrigação do uso de máscaras no transporte público e também nas unidades de saúde e recomenda que os municípios também adotem essa medida. As medidas de prevenção são muito importantes, principalmente agora no fim de ano,
época de confraternizações. A população quase esqueceu da Covid-19 nos últimos meses, mas ela ainda está por aí. Nas últimas semanas, o número de pessoas infectadas em São José dos Campos subiu drasticamente. De outubro para novembro, as notificações de novos casos foi cerca de 20 vezes maior no comparativo mensal. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura, a doutora Tereza Monteiro, os dados são preocupantes e acendem um alerta para toda a população. Em outubro, nós tivemos 190 casos notificados para a vigilância epidemiológica de Covid. Em novembro, esse número pulou para mais de 3.700. Né? Então, teve um aumento do número de casos considerável. Esse aumento do número de casos atinge também as pessoas suscetíveis de evoluir para a gravidade, que são aquelas pessoas que têm idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade, que a gente fala, alguma doença de base, crianças, gestantes. Então, essas pessoas elas ficam mais suscetíveis para a gravidade. Por conta do aumento no número de casos, na última semana de novembro, o governo do estado de São Paulo retomou a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público e unidades de saúde e recomendou que os municípios adotem essa medida. Em São José, a máscara continua sendo obrigatória nos estabelecimentos hospitalares e a prefeitura incentiva o uso principalmente em lugares com maior número de pessoas. Qual que é a importância da máscara? A máscara é uma barreira. Se eu estou doente e uso máscara, a chance de eu transmitir o vírus para você é menor. Se você não está doente e usa máscara também, o vírus tem duas barreiras para chegar em você. Então, por isso que é tão importante você usar máscara, principalmente em locais de aglomeração, onde você fica a menos de 1 metro das pessoas. Você não sabe quem está doente ali. Né? Então, hoje em dia, agora, nessa época do ano, que vai muita gente em lojas, você não sabe quem está doente. Então, é importante você usar máscara. E para frear o avanço do coronavírus na cidade, além do uso de máscaras, é importante que a população siga outros métodos de prevenção também. Evite locais fechados e muito aglomerados, use álcool gel, lave bem as mãos e, principalmente, caso tenha algum sintoma, faça o isolamento em casa. Além disso tudo, a maior proteção contra a Covid-19 continua sendo a vacina. Mas, infelizmente, muita gente ainda não se imunizou. Segundo dados da Secretaria de Saúde, mais de 48 mil munícipes ainda não tomaram nem a primeira dose e apenas 28% da população tomou a 4ª dose. A Prefeitura faz um apelo para que as pessoas busquem a imunização. Pessoas acima de 18 anos, até com a 4ª dose de vacina, certo? E pessoas com uma imunidade grave, a gente já tem a 5ª dose. Vacinação para criança a gente está fazendo a partir de 6 meses de idade, até os 2 anos, aquelas crianças com imunossupressão, que foi o que foi liberado pelo Estado de São Paulo. Hoje, você pode consultar o site, né, da Prefeitura, mas em qualquer unidade básica de saúde, em 4 unidades do CIPAX e no Colégio Tablô e no CEF. Para os vereadores Dr. José Cláudio e Dulce Rita, com o aumento dos casos de Covid-19 neste período de festas, a população precisa ficar atenta e usar máscara em locais de aglomeração. É muito importante que a população redobre os cuidados, tente evitar aqueles grandes aglomerações, principalmente no final do ano, e final do ano com Copa do Mundo, com jogos, com muitas comemorações. Então usa máscara se for em algum lugar de aglomeração. Agora é importante tudo, né? Agora eu acho que não é só momento de festa, é na rua, é em supermercado, em shoppings, em qualquer aglomeração, nós temos que estar usando a máscara. Infelizmente, voltou com menos gravidade, com menos índices de morte, com menos estados mais graves. Mas o que não é grave para você pode ser grave para mim. E além da máscara, eles reforçam que a vacina é a melhor arma contra o vírus. A vacina mostrou para todo mundo o resultado de diminuir a intensidade da doença. Hoje você tem a doença, mas não mais com os hospitais lotados. No hospital que eu trabalho, por exemplo, no ano passado nós tínhamos 20 pacientes na UTI, 60 pacientes no hospital. Hoje nós temos 2 na UTI e 3 no hospital.
Então reduziu muito a gravidade da doença. A vacina não é só Covid, a vacina é poliomielite, a vacina é sarampo, a vacina é tuberculose. Infelizmente, o país, de repente, parou de acreditar na vacina. Estamos aí com um monte de doenças que estão voltando por não acreditar na vacina, com tudo que nós temos de melhor, de qualidade em termos de vacina, em qualidade de mundial, que nós fomos já índice excelente de vacinação, as vacinas de alta qualidade. Infelizmente, agora a população resolveu brincar com a qualidade de vacina, brincar com a saúde. Todas as vacinas são importantes e a Covid também. Mudando um pouco de assunto, e aí, já começou a fazer as compras de Natal? Pois é, nesse Natal muitos brasileiros ainda estão receosos por conta da crise, mas o comércio tem pensado em alternativas para incentivar as vendas. E a expectativa é boa, já que um estudo mostrou que os lojistas esperam alta no movimento em comparação ao ano passado. 13º na conta, e o que você vai fazer? Gastar ou poupar? Eu vou gastar um pouquinho, né? Aproveitar para dar presente de Natal, mas vou guardar um pouquinho para o curso do ano que vem. Tem os cursos já para iniciar, vou economizar um pouquinho. Vou gastar e vou pagar umas continhas, né? Hoje ele tá vindo aqui gastar com as filhas. Eu vou dividir, uma parte eu vou guardar e a outra eu vou gastar, né? Porque Natal final de ano tá aí, então é festa, né? Pois é, parece que o joseense está consciente. Vai gastar um pouquinho, mas também vai economizar para não passar apertado em janeiro e começar bem o ano de 2023. E o economista Laureano da Rosa reforça a ideia. O 13º é uma bonificação para o trabalhador aproveitar melhor o final de ano, mas para as famílias que estão no vermelho, a melhor opção é quitar as dívidas. O que acontece é que quando a gente chega agora no final do ano, né, já tem muitas famílias que estão endividadas, né? Então isso é muito complicado, e a gente tem também os dados aí, né, 70% das famílias brasileiras estão com dívida. Desses 70% você tem aí 29% que estão inadimplentes, né? Então estamos numa situação não muito boa nesse sentido. Então acho que para essas famílias, né, eu acho que tem que aproveitar esse 13º e quitar essas dívidas, porque se ele está pagando dívida, ele está pagando juros. E para o comércio, as expectativas são as melhores. Eliane Maia, presidente da ACI, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, compartilha dados da pesquisa feita em parceria com a Unital, a Universidade de Taubaté, que aponta o crescimento das vendas em 15% durante o final do ano. Olha, a expectativa é muito boa. A Associação Comercial tem uma parceria com o Instituto NUPES, então nós contratamos algumas pesquisas durante o ano, e nas pesquisas que nós fizemos agora, nesse final do ano, a expectativa é muito boa. Inclusive o ticket médio aumentou de R$300 para R$500, de acordo com pesquisa também da Confederação Nacional do Comércio, estimativa de crescimento de 15% nas vendas. E isso é muito bom, depois que a gente saiu de um período de pandemia, situação tão difícil para as empresas, então o Natal está sendo uma data muito esperada por todos os comerciantes. Para os parlamentares da Câmara Municipal, o reaquecimento da economia também é um reflexo da melhora no emprego e do aumento de contratações durante o período. A vinda do 13º, uma boa notícia para todo o Brasil, né, que todo mundo recebe o 13º, e para fomentar o comércio, os comerciantes têm que estar preparados com promoções, lojas bonitas, porque nós tivemos 2 anos de pandemia, onde as pessoas não poderiam sair, não poderiam interagir para fazer suas compras de Natal. E esse ano eu acredito sim, que vai ser muito bom o comércio, é bom para a economia da cidade, gera emprego, gera arrecadação. E se você já está se planejando para as comprinhas de final de ano, saiba que o comércio já está com os horários ampliados e segurança reforçada. Realmente, essa extensão de horário agora no final do ano é muito importante, porque muitas pessoas trabalham até as 18 horas, não conseguem sair antes. Então, estando agora até as 20h30 nessa semana, depois até as 22h, nas últimas 2 semanas até as 23h, isso ajuda muito. Também sábado e domingo as lojas vão abrir. E nós também já entramos em contato, Polícia Militar, Guarda Municipal, eles estão intensificando a guarda nesse horário noturno. Então, dá mais segurança também para o consumidor vir para a região central e fazer as suas compras também. Nos bairros também. Então, cada local tem ali as suas regras, mas aqui na região central vai ficar aberto até bem mais tarde. E para incentivar ainda mais as vendas de Natal,
O comércio também aposta em promoções. Desta vez serão sorteados até prêmios para quem comprar em algumas lojas do centro, uma iniciativa proposta pela ACI, o que é bom para os consumidores e também para os lojistas. Nós vamos fazer esse ano um show de prêmios, então nós temos várias empresas parceiras que estão conosco, cedendo algum prêmio, algum ticket, e as empresas que ainda não são associadas, mas querem participar, pode entrar em contato conosco, ela vai receber uma urna, cupons, o banner da campanha. E aí, cada compra no valor de R$50, o consumidor ganha um vale-brinde. E esse sorteio será feito aqui na CEI no dia 22, e são muitos brindes. Nós temos ticket de compras de R$1.000, de R$500, celulares, computador, televisão 50 polegadas, bicicleta, então nós temos vários brindes. Já falamos da expectativa do Natal, da importância da consciência na hora de comprar, mas essa consciência não pode vir só dos pais, avós ou responsáveis não, né? As crianças e jovens também podem ajudar em casa na hora de montar aquele famoso orçamento familiar. E o Natal é uma época muito boa para colocar isso em prática. O endividamento atingiu quase 79% das famílias brasileiras, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgados agora em dezembro. São muitas as variáveis que levam as pessoas a ficarem inadimplentes ou endividadas: desemprego, altas taxas de juros. E uma das alternativas para que esses dados não sejam cada vez mais frequentes seria investir na base, por meio da educação financeira, tanto em casa quanto nas escolas. Este economista acredita que explicar sobre o orçamento familiar para as crianças é o caminho, pois elas ainda não possuem vícios e são mais fáceis de serem moldadas. Ele ainda defende as mesadas, pois diz ser uma forma pedagógica de ensinar. O jovem, né, ele tem que ter essa disciplina, né? Ele tem que conhecer o que é o lado financeiro. Eu sou até a favor da mesada. A mesada é pedagógica, né? Então dá a mesada ao jovem, mas e ensina ele a importância daquilo, o que ele pode comprar com aquilo ou não, de comprar sempre à vista, não comprar financiado, né? Os especialistas são unânimes em um ponto: o diálogo com os filhos é fundamental, tanto com os menorzinhos quanto com os adolescentes. A dica de ouro para os pais é, sempre que os filhos vierem pedindo alguma coisa, fazer perguntas do tipo: para que ele quer este produto, se ele vai utilizar, se o produto está de acordo com a realidade da família, e também lembrar de compras anteriores que sequer foram tiradas do armário. Essas são boas táticas de argumentação. Como é que os nossos pais, os nossos avós faziam? Vamos lembrar de uma tática: na volta a gente compra. O que quer dizer se na volta a gente compra? Agora eu não vou ceder, tá? Então vamos deixar essa criança pensar um pouquinho se realmente é aquilo que ela precisa. Eu quero ter porque eu preciso, ou realmente, né, eu estou ali cedendo a um desejo. Conversa com ela. Olha, você sabe quanto custa? Você vai usar mesmo? Dê exemplos de brinquedos anteriores que a criança ganhou e que ficou na gaveta, que ficou lá jogado, porque muitas vezes é um prazer momentâneo. E a Rafaela, que é psicóloga, ainda faz um alerta aos pais, que muitas vezes acabam cedendo aos pedidos dos filhos por culpa, pela falta de presença na rotina deles. Esse sentimento de culpa, é um curativo, né? Os pais, na verdade, estão dando um curativo ali, colocando em cima do quê? Dessa dor. Coitado, eu falo tanto não, agora eu vou falar um sim. Pensa. É necessário? Eu preciso? Eu posso? Então são as perguntas que na hora, poxa, eu trabalho, todo mundo trabalha, então não vai ser esse presente que vai fazer o tempo voltar atrás. Ah, não, eu quero dar esse presente, algo que a gente planejou ao longo do ano. Tá bom, Natal pode ser uma época para isso, ou pode esperar depois em janeiro, quando vem as promoções também, né? Os vereadores Walter Hayashi e Juliana Fraga, que fazem parte da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara, afirmam ser a favor da disciplina de educação financeira nas escolas, para que um aluno incentive o outro no quesito bom exemplo. Quando a outra criança vê que você está guardando dinheiro no seu cofrinho, né, ela também quer fazer isso, né? Até no primeiro momento por curiosidade, e depois com o tempo ela vai realmente adquirindo esse hábito de saber gastar. Acho que deve ser tratado em sala de aula e desde pequeno, né? Desde pequenininho, com a base, falando a linguagem das crianças, nada muito de maneira lúdica.
Os parlamentares ainda completam que com a educação teremos adultos mais conscientes e menos consumistas. É muito importante uma pessoa, desde criança, ter o hábito de economizar. Saber gastar, na verdade, né? Então, acho fantástico essa questão de você, desde criança, estar preocupando com essa questão. Quanto mais cedo crianças e jovens aprenderem mesmo em relação ao orçamento, dinheiro, finança, eu acho que nós teremos adultos mais conscientes, menos consumistas. E lembram do Laureano, economista que iniciamos esta reportagem? Ele reforça que o consumo faz parte da nossa lista de necessidades e é bom para o país, para movimentar a economia. Mas a mensagem que deve ser passada aos nossos jovens é: nunca gaste mais do que o seu orçamento permite. Eu sou, a favor, do consumo. Acho que o consumo é importante até para o país, para a cidade, para a nossa região. É lógico que tem que ter o consumo. Então o jovem tem que aprender que o consumo é importante, mas que os bens materiais, não são eles que vão fazer esse jovem ser mais feliz ou menos feliz. Então acho que o importante é que você possa consumir, vamos dizer, o passo do tamanho da tua perna. No próximo bloco, vamos falar dos trabalhos dos vereadores com um resumo da sessão de terça-feira. Também vamos te apresentar 2 projetos de lei aprovados na Câmara. Um deles concede benefícios fiscais para empresas de tecnologia da cidade. E o outro vai criar um programa nas escolas para ajudar crianças com dislexia e transtorno de atenção. A gente volta já! O Semana Legislativa está de volta e muitos debates marcaram a sessão da terça-feira, além do pinga-fogo, com a apresentação de assuntos de interesse público e ações de fiscalização. Os vereadores também aprovaram uma série de documentos, como a gente te mostra agora na reportagem. A 79ª sessão do ano contou com a apreciação de diversos documentos, além do debate de temas de interesse público durante o pinga-fogo. Entre os documentos aprovados estavam 4 requerimentos, uma moção e 3 atas de sessões anteriores. A moção, que recebeu o aval favorável dos parlamentares, parabenizou o Hospital Antoninho da Rocha Marmo pelos 70 anos de história. Ela foi apresentada pelo vereador Fernando Petit. Já os requerimentos eram, na maior parte, pedidos para a realização de serviços na saúde, além de ações de manutenção pública e rondas policiais. Quanto às indicações lidas, estavam solicitações para podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e outros reparos em espaços públicos. Na tribuna, foram abordados diversos assuntos: falta de água na região sul, abertura de 15 mil empresas no município em 2022, balanço do mandato no ano, atrasos e faltas de manutenção nos ônibus do transporte público, 70 anos de fundação do Hospital Antoninho da Rocha Marmo, diplomação do presidente da República e as manifestações violentas em Brasília, além dos 40 anos da AME, a Associação Maternal Espírita, e a defesa dos direitos dos autistas. Ainda durante a sessão, os vereadores lamentaram a morte do Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade católica Canção Nova. O religioso morreu na segunda-feira, aos 85 anos, e atuou por 58 anos no sacerdócio. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Um projeto aprovado na Câmara quer incentivar o viés tecnológico de São José dos Campos a partir do apoio fiscal para empresas do ramo. A ideia é reduzir a alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, além da concessão de outros benefícios. Confira. A Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou um novo projeto de lei complementar que irá conceder incentivos fiscais para empresas de tecnologia do município, que terão descontos no ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Uma iniciativa que tem como objetivo fomentar a economia da cidade e gerar mais empregos para a população. Bom, é muito dinâmico esse processo de crescimento do município, do estado e do Brasil, né? E toda hora aparecem novos mercados.
E é muito importante que os governos estejam atentos a essas alíquotas de absorver da população os impostos. Então, nós, enquanto vereadores aqui no município, nós temos a nossa missão, que é cuidar daquilo que é próprio do município. E estar atento, antenado a essas novas tecnologias, tudo aquilo que vem de benefício para a cidade e que precise de um incremento para que possa ser desenvolvido, é nossa missão aqui. São José tem vocação de inovação, de empreendedorismo para a tecnologia, até porque é um polo educacional que forma muitos profissionais de tecnologia, engenheiros, enfim. E por isso, esse projeto que reduz a alíquota, né, baixa os impostos, para ser bem claro, fomenta ainda mais o setor de startups, tecnologia e gera emprego e renda. De acordo com a proposta elaborada pela Prefeitura, o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, será reduzido para 2% em atividades como medicina robótica, aplicativos para transporte de passageiros e bens, além de serviços prestados por startups. Outro benefício concedido é a isenção do IPTU e da coleta de lixo para empresas que optarem por se instalarem em São José ou que ampliarem a área construída, considerando até mesmo as que se mudarem para um imóvel maior. São José já tinha uma lei interessante de incentivos fiscais, mas o mundo é dinâmico, uma série de setores estão se mostrando, numa trajetória muito crescente, inovações de mercado. Por exemplo, esses aplicativos de inteligência, de mobilidade, ou de entregas, esse tipo de coisa passa a ter um capítulo na lei dando um incentivo de 2% de ISS. É um setor que só tem crescido e com o crescimento gera muitas oportunidades de emprego e renda para as famílias. E também em relação ao IPTU. Existe um outro capítulo na lei que para novas empresas ou para o aumento de área ocupada em imóveis das empresas que já estão na cidade, dependendo do faturamento e dependendo do número de empregos gerados, seja numa nova empresa, seja numa expansão, é feito um cálculo de acordo com as tabelas que estão na lei e você pode ter 2, 3, 4, 5, até 6 anos de isenção total do IPTU. Para Alessandro Valério, Head de Empreendedorismo e Inovação do Nexus, espaço localizado no Parque Tecnológico do município, que funciona como um ambiente de conexão para startups, pequenas, médias e grandes empresas, investidores e instituições de ensino, o novo incentivo fiscal aprovado pela Câmara é fundamental para fomentar a economia do município. Uma das coisas principais, para falar sobre o parque tecnológico é que o parque ele consegue interagir com as 4 hélices, 4, 5 hélices. Então a gente interage com o governo, interage com empresas, a academia, a sociedade e também tem soluções para o meio ambiente. Falando de governo, é fundamental essa ação que foi tomada, a redução desse imposto. Por quê? Ele é um incentivo para atrair novas empresas para a região. Então, essa atração vai gerar mais emprego, pode gerar mais emprego e renda. Os vereadores da Câmara de São José, responsáveis pela aprovação do projeto, explicam que é dever do poder público estar atento às novas tecnologias e demandas do mercado, revisando e atualizando leis que possam auxiliar empresas já instaladas no município e atrair novos investimentos para a cidade. É exatamente isso, é você olhar para o empreendimento, quanto que gera de emprego, quanto que gera de satisfação para a comunidade, ou seja, é tornar isso atrativo, não só para o empresário que quer investir em São José, mas também para as pessoas que vão se utilizar desse benefício. Para que a gente possa atrair ainda mais empresas de startup, não só a gerar emprego e renda em nossa cidade, mas que eles possam colaborar com soluções para o poder público municipal e soluções que, claro, impactam numa melhor qualidade de vida para as pessoas. Segundo o especialista, incentivos fiscais funcionam como um propulsor, contribuindo para a aceleração do desenvolvimento econômico do município, assim como das startups e empresas envolvidas. Isso atinge diretamente a população, que encontra em São José mais oportunidades de emprego em áreas com bons salários, gerando mais qualidade de vida. Então, uma vez que uma empresa, uma grande empresa ou uma média empresa venha para a região, o que ela traz? Ela vai trazer seus funcionários, sua equipe. Ela vai gerar emprego e renda. Uma vez que essa equipe, que esses funcionários venham com suas famílias, vai gerar
toda a parte de comércio vai ser beneficiada com isso. Escolas também vão ser beneficiadas. Então, é uma lei de incentivo para a atração de empresas. Então, todo o ecossistema da região é beneficiado com uma ação dessas. Ainda no tema de projetos de lei, outra matéria aprovada na Câmara, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, prevê implantar um programa para auxiliar estudantes diagnosticados com dislexia ou déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. A ideia é que as escolas possam auxiliar a identificar esses problemas e orientar na busca pelo tratamento. A Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou um projeto de lei para ajudar alunos com dislexia e TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A partir da sanção da proposta, o município irá criar um programa específico nas escolas, com o apoio de equipes multidisciplinares, formadas por educadores, psicólogos, psicopedagogos, médicos e fonoaudiólogos, que irão trabalhar em conjunto para identificar alunos que possam ter alguns desses transtornos. É o que explica o autor da lei, o vereador Fabião Zagueiro. Esse projeto foi votado, junto aos vereadores, os colegas, por unanimidade aqui nessa casa, O objetivo desse projeto é diagnosticar a síndrome, já na infância, quando o período escolar, junto com os professores, para ter um melhor atendimento. A dislexia e o TDAH são transtornos que afetam a aprendizagem, e a psicóloga Rafaela explica como elas se manifestam. Tanto a dislexia quanto o TDAH são transtornos do desenvolvimento. Eles vão impactar a aprendizagem. Então, o que vem a ser a dislexia? A dislexia é uma cegueira verbal, Então, ela é uma dificuldade na prática do quê? Da criança fazer uma interpretação do texto, da leitura. Então, como se você estivesse lendo um livro, ou mesmo pela internet, você está lendo um texto, e as palavras dançassem. O disléxico, ele define muito isso. É como se todas as letras e as palavras ficassem flutuando, Isso é neurológico. E o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade também tem suas características. O TDAH, que é bem famoso também, é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e, na verdade, podemos falar em TDAH/I, que é o transtorno déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Então, é um transtorno de atenção. Então, imagina que nós estamos conversando e, de repente, eu falo assim, o que eu estava falando? Isso pode ser um cansaço, certo? Pode ser que naquele momento eu não me lembrasse, mas isso se torna frequente, eu não consigo prestar atenção. Como a dislexia e o TDAH impactam diretamente a aprendizagem, ambientes como a sala de aula tornam-se espaços ideais para a identificação de crianças e adolescentes que possam ter os transtornos. E de acordo com o vereador Fabião Zagueiro, o quanto antes as dificuldades são percebidas, mais rápido é possível intervir. A gente fala muito, Os pais acabam, trabalhando no seu dia a dia e com a criança na escola, levando esse projeto, com os professores tendo a sua atenção, aí essa síndrome pode ser vista mais perto, mais rápido e com isso ter um tratamento para essa síndrome. E segundo a especialista, em sala de aula é fundamental que educadores sejam instruídos para identificar alunos com dificuldade, assim como propor soluções que estimulem o aprendizado. No entanto, o diagnóstico sempre precisa ser do psicólogo. O primeiro que percebe que tem algo diferente, fora da família, é o professor. Só que ele também tem que ter um pensamento crítico de se questionar, será que eu estou dando a atenção necessária para essa criança? Como é o mundo dela? Será que ela não está tendo prazer em aprender? E aí ele vai mudando as estratégias. Então, antes mesmo do diagnóstico, o professor tem que tentar todas as formas para trazer essa criança à participação. Como que ele pode se aproximar dela, da família, saber as condições sociais, Isso é muito importante, porque não é a criança a culpada, A gente está falando de uma situação. Então, o diagnóstico ele é feito, primeiro, pelo profissional que está na escola, que ainda não é um diagnóstico fechado, é um olhar, não é rótulo,
Depois, essa criança deve ser encaminhada a um atendimento. Quem é responsável por fazer essa avaliação? É o psicólogo. Com o projeto aprovado, o vereador espera que a proposta seja em breve colocada em prática. De acordo com o parlamentar, é papel da Câmara acompanhar a implantação das leis no município, assim como garantir a continuidade, para que, de fato, as melhorias cheguem até a população. Até no dia que a gente colocou esse projeto aí, a gente se comprometeu, né? Temos aí também professores, pessoas voltadas na área da saúde que acham um projeto excelente. E a gente, como legislador, fiscalizador, a gente tem que estar próximo, fiscalizando, para que esse projeto não fique só no papel e tenha um atendimento para a comunidade. E no próximo bloco, vamos te apresentar a campanha Dezembro Vermelho, focada na prevenção e tratamento do HIV e AIDS. Você também acompanha como foi a missa que marcou os 70 anos da história do Hospital Antoninho da Rocha Marmo. A gente volta já. Semana Legislativa está de volta. Dezembro é o mês dedicado a ações de prevenção e conscientização a respeito do HIV, meta da campanha Dezembro Vermelho. A proposta da ação é ampliar o debate sobre o contágio e transmissão do vírus e também diminuir o preconceito. Para reforçar as atividades aqui em São José, a campanha é até tema de uma lei aprovada aqui na Câmara. Uma campanha nacional busca conscientizar a população sobre a prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. É o Dezembro Vermelho, que acontece aqui em São José dos Campos também. Para reforçar a mensagem, a Prefeitura realiza diversas ações em abrigos, espaços públicos e eventos. Dr. Jopper Fonseca Júnior, epidemiologista responsável pelo programa IST-AIDS, destaca a importância da checagem viral para todas as pessoas sexualmente ativas, já que os testes para detectar o vírus são oferecidos na rede pública. Em casos positivos para o HIV, a busca pelo tratamento deve ser imediata. Se ocorrer, se for uma situação onde houve uma exposição de risco, você teve um relacionamento com alguém que você não conhecia, o preservativo estourou ou não usou preservativo no momento, nós temos a PEP, que chama profilaxia pós-exposição, que ela é indicada até 72 horas após a exposição sexual de risco, e ela deve ser usada durante 28 dias. Além disso, nós temos a PrEP, que é um instrumento de defesa muito importante e eficaz para o HIV, em pessoas que têm relações assim sempre frequentemente com exposição, ou então um indivíduo que se relaciona com alguém com HIV e quer aumentar o nível de proteção, que é um esquema um pouco diferente, onde a pessoa toma um remédio de forma contínua, diferente da PEP, que ela vai tomar só por 28 dias. Segundo dados do Ministério da Saúde, 694 mil brasileiros fazem o tratamento para o HIV. Isso é equivalente a 81% das pessoas diagnosticadas com a doença no país. Aqui em São José, de janeiro a outubro desse ano, 142 pessoas testaram positivo para o HIV. Todas elas já estão sendo acompanhadas pela Prefeitura. Em relação ao HIV, o paciente ele precisa estar vinculado a um serviço especializado. No nosso caso aqui em São José, CRMI é um tratamento super, atualmente muito bem tolerado, simples, a quantidade de comprimidos que se toma diariamente, os efeitos adversos muito pequenos. Então, o paciente com HIV hoje, ele pode ter uma vida perfeitamente tranquila, ele pode continuar o seu convívio social, o trabalho. No caso aqui em São José, a gente tem essa unidade que é o CRMI, onde os pacientes são acompanhados, feito o monitoramento de carga viral, CD4, para ver como é que está sendo o resultado desse tratamento. Mas segundo especialistas, mesmo com o avanço dos tratamentos, dos métodos preventivos e principalmente da informação sobre a doença, uma barreira ainda difícil de ser quebrada é o preconceito. Às vezes os próprios pacientes têm preconceito consigo mesmo, Eu dou um exemplo muito prático. Às vezes você consegue falar que você tem uma doença qualquer, você fala para todo mundo, mas se você tem HIV, você vai falar para poucas pessoas. Por conta do quê? Do preconceito.
né? Então essa é a maior barreira que a gente tem hoje, a questão do preconceito. Com relação ao convívio, casamento, reprodução humana, todo paciente que tem HIV, ele pode ter filhos, seja mulher, seja homem. O homem com HIV não transmite o vírus para a criança, como muitas pessoas acreditam. A mulher que tem HIV, se ela fizer um diagnóstico antes de engravidar, principalmente, se ela se mantiver com carga viral indetectável durante a gravidez, a probabilidade de ela transmitir isso para a criança é praticamente inexistente, né? Além do mais, é importante saber que pessoas que têm HIV, que fazem tratamento corretamente, que mantêm a carga viral indetectável, também não transmitem o HIV numa relação sexual. Então, é possível sim a pessoa ter uma qualidade de vida boa, ela conseguir conciliar trabalho, relacionamentos. Não tem justificativa para que a gente trate com falta de respeito e preconceito essas pessoas. A boa notícia é que ao longo dos anos as campanhas de conscientização têm dado resultado, pois o número de novos casos tem diminuído. Porém, para o vereador Dr. José Cláudio, é preciso mais mobilização do poder público para ampliar a consciência e o acolhimento às pessoas com HIV. Eu acho muito importante a conscientização do como o tratamento é eficaz e como também a luta contra o preconceito vai ajudar no tratamento. Porque a pessoa que tem a patologia e faz o tratamento é uma pessoa normal, é um ser humano igual a nós somos todos iguais, não é porque ele tem a doença AIDS, que ele faz o tratamento, que ele é diferente ou que ele vai transmitir de forma alguma. Isso existem precauções e é importante a gente tirar esse preconceito, porque o medo do preconceito causa a depressão diminui a imunidade e a pessoa pode piorar a doença, adquirir infecções. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Eu acho que contra uma pessoa que tem uma patologia e faz um tratamento ainda é pior. Eu acho que nós devemos estimular a gente aceitar a pessoa, estimular ela a entrar no tratamento, estender uma mão e dar uma ajuda para ela poder se tratar. E vamos falar de homenagem? Pois é, o Hospital Antoninho da Rocha Mármore está completando 70 anos de história e uma história marcada por muitos momentos de superação. Para celebrar essas 7 décadas de serviço prestados à população de São José, o hospital realizou uma missa de aniversário que contou com a presença de autoridades e pacientes que encontraram na instituição a força para a cura e a vontade de viver. Uma missa marcou a celebração dos 70 anos de fundação do Hospital Antoninho Rocha Mármore. Criado em 13 de dezembro de 1952 como sanatório infantil para tratamento de crianças tuberculosas, o local surgiu de um sonho do menino Antoninho, que esteve na cidade para receber um tratamento da doença e morreu aos 12 anos em 1930. Após o falecimento, a família do menino deu início às obras para a criação do sanatório infantil. A família pegou esse sonho de Antoninho e colocou em prática, começou a captar recursos, fez uma associação e foi construindo o prédio. Já em fase de poder iniciar, acolher as crianças tuberculosas, eles não sabiam lidar, né, com o tratamento. E na cidade, a minha congregação, Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, já também tinha nascido por causa dos tuberculosos. Então, chamou a nossa congregação, doou este prédio para a nossa congregação, e aí nós começamos daí a fazer esse trabalho com as crianças tuberculosas. Uma das crianças que se curou da tuberculose no antigo sanatório foi a Hilda. Hoje, morando em Casa Branca, a 275 quilômetros de São José, a professora tinha 8 anos de idade quando passou por tratamento. E a cura, ela garante, veio após muitas orações e pedidos ao menino que dá nome ao hospital. A madre falava muito, reza para Antoninho, para fechar seu buraquinho do pulmão, ele vai te ajudar, porque aí ela contava a história dele, né, do Antoninho. Então a gente rezava para ele, da missa também sempre tinha uma oração dirigida a ele, né, para nossa cura, para a cura dos enfermos do hospital.
Então, foi assim que eu fui, né? Aprendi a crer, né, nele e em Deus. De sanatório para atendimento aos tuberculosos, o local passou a atender como hospital infantil de clínicas em 1981, incorporando a maternidade em 1996. Hoje, o hospital conta com 400 colaboradores, além de 150 médicos, atendendo cerca de 2.000 pessoas por mês. Números que mostram o envolvimento do hospital no desenvolvimento de São José dos Campos nos últimos 70 anos. O hospital sempre teve assim um marco importante na saúde de São José dos Campos, seja atendendo crianças no início, depois mães, gestantes, recém-nascidos, que até hoje nós atendemos, cirurgias diversas, passou por muitas situações, atendeu muitas pessoas. Digamos assim, se desde 96 a maternidade está aqui, muitos joseenses nasceram aqui. Então, percebo que a missão de Antoninho, levar, né, a presença de Deus às pessoas, foi sendo realizada, está sendo realizada. Se Deus quiser, nós vamos continuar aí por mais anos nesse atendimento. Representando a Câmara, estiveram presentes na missa de celebração o presidente Robertinho da Padaria e os vereadores Dulce Rita, Júnior da Farmácia e Zé Luiz. Os parlamentares destacaram a importância do hospital no dia a dia da cidade. É uma alegria de participar desse momento. Não é qualquer dia ou qualquer instituição que consegue completar 70 anos e consegue prestar esse belíssimo serviço. Então eu desejo ao Antoninho, a todos os seus dirigentes, que consigam nos mais 70 anos aí servindo a cidade de São José dos Campos, que é muito bem representada. Para os próximos anos, o hospital espera aumentar o número de especialidades médicas atendidas e também ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS, que está desativado desde 2019. Nós estamos buscando parcerias com o poder público para a gente poder voltar a atender pacientes do SUS. É uma das nossas metas, mas também nós queremos crescer para todos os serviços possíveis. Pontos que o poder público pode colocar em debate para conseguir recursos e pôr em prática o planejamento feito pelo hospital. É importante esse diagnóstico que eles têm, ou seja, eles se abrir realmente a novos tipos de tratamento, a novos pacientes. E outro, mobilizar a cidade. A cidade pode sim, São José dos Campos pode se mobilizar em torno aí de novos atendimentos aqui, fazendo pontes com o governo estadual e com o governo federal também. Então a Câmara tem um papel sim preponderante nesse olhar que eles têm para frente também. Enquanto isso, os serviços prestados até aqui são celebrados tanto por quem continua fazendo parte do hospital, quanto por quem um dia foi curada aqui e leva para sempre boas memórias do Antoninho Rocha Marmo. Nossa, acho que eles também, em me encontrar, também devem estar sentindo assim, alegria de encontrar uma ex-paciente, tantos anos, né? Daquela época que o hospital não era hospital geral, né? Era só de tuberculose mesmo. Nossa, eu estou me sentindo muito honrada com isso, muito. Estou muito feliz. E como a gente viu no jornal, esta semana os vereadores realizaram as últimas sessões do ano, reuniões que finalizaram o trabalho legislativo desse ano, que envolvem atividades como a votação de projetos de lei e também debate de assuntos de interesse público. Com o trabalho finalizado, a partir da semana que vem, os parlamentares entram em recesso. Mas a pauta afeta apenas o rito das sessões e outras ações exclusivamente legislativas, como a gente te mostra na reportagem. A Câmara Municipal entra em recesso parlamentar a partir da semana que vem. O regimento interno prevê que as sessões plenárias sejam suspensas entre os dias 20 de dezembro e 31 de janeiro. Neste período, as atividades parlamentares, como votações e análises de projetos e também as sessões ordinárias, ficam suspensas, mas as sessões de caráter extraordinário ainda podem ser realizadas.
Durante o ano, vereadores de São José propuseram e aprovaram diferentes leis, contemplando vários setores da sociedade, além de criarem 2 comissões especiais, sendo uma para investigação da Sabesp e outra para estudo sobre a regularização fundiária no município. 8 frentes parlamentares também fizeram parte da atividade legislativa de 2022, com trabalhos que vão desde a inclusão de pessoas com deficiência até para o fomento do empreendedorismo municipal. Vale lembrar que o recesso é apenas uma pausa nas atividades exclusivamente legislativas. Durante esse período, todos os outros serviços da Câmara funcionam normalmente, como o trabalho dos setores administrativos e gabinetes, e também os serviços oferecidos pelos canais virtuais de atendimento, o Fale Conosco, disponível no site da Câmara. O horário de expediente também se mantém o mesmo, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 às 5h30 da tarde. As atividades legislativas serão retomadas a partir do dia 1º de fevereiro, e os vereadores irão realizar a primeira sessão de 2023 na quinta-feira, dia 2. Todas as atividades em plenário, assim como as principais notícias da Câmara e dos trabalhos dos parlamentares, você acompanha aqui, na TV Câmara São José dos Campos, agora disponível no canal aberto 12.3 para toda a população, além das nossas redes sociais. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Muito obrigado pela companhia. Tchau!